Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo, capítulo 10 de Deuteronômio, capítulo 10 de Deuteronômio, verso 17, onde nós vamos meditar na palavra do nosso Deus antes de adorarmos, exaltarmos o seu nome, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor, adoração, ação de graças, poder, riquezas, porque Ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você se prepara, quarta-feira é oração, terça-feira agora tem as mulheres, não, né? Não, só mês que vem. Muito bem, só fevereiro a reunião das mulheres. E quarta-feira oração, sexta-feira nós temos a bênção para a família, libertação, bênção para toda a família, e domingo 9 da manhã e 18 horas o nosso culto dominical. Muito bem, capítulo 10 de Deuteronômio, escrito por Moisés, é chamado também de Pentateuco. Pentateuco quer dizer os cinco primeiros livros de Moisés, é chamado também de Pentateuco. Muito bem, capítulo 10, verso 17, que diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses. Amém? É o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Em outra versão está escrito: não aceita suborno. Não sei se tem alguma versão aí, uma, duas, três, quatro versões que diz suborno, 5. Então, não aceita suborno, tá bom? Muito bem, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã e fale aos nossos corações. Obrigado, o som está bom, obrigado, Deus abençoe. Para quem está atrás, o som está chegando bem, obrigado. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta manhã maravilhosa dominical. Eu Te adoro, eu Te glorifico, eu Te amo, Espírito Santo, eu Te amo, meu Deus, eu Te amo, Jesus, eu Te adoro, Espírito Santo, eu Te adoro, Jesus, eu Te adoro, meu Deus, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, adoração, riquezas, honra, ação de graças, porque Tu és Deus, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor do universo. Ó Pai querido, nós Te pedimos, vem nos abençoar, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, abençoa as crianças, os jovens, adolescentes, os homens, as mulheres, os casais, as famílias. Meu Deus, que nesta manhã haja um grande e poderoso avivamento nas nossas vidas, que haja um grande derramar do Teu Espírito sobre nós, nos abençoando grandemente. Em nome do Senhor Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Fale conosco, em nome de Jesus, para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podemos assentar em nome de Jesus. Muito bem. Alguém aceita água? Muito bem, irmãos. Eu quero meditar com os irmãos, porque meditar nesse texto, naturalmente, porque a gente vê os últimos dias que nós estamos vivendo, são dias difíceis.
E a palavra de Deus está se cumprindo, que nos últimos dias os homens seriam egoístas, amantes de si mesmo, amantes dos prazeres, mais dos prazeres do que de Deus, traidores. E vai uma série. São 18 características do homem do fim dos tempos. Só coisa ruim e negativa, e nós já estamos vivendo esses dias aí. Então isso tem assustado o mundo inteiro está assustado com isso aí, né? E hoje, eu estava preparando 3 assuntos para falar hoje, mas eu sei que o tempo não seria suficiente para poder falar, então eu dividi esse assunto em 3 partes. Vou falar uma hoje, outra domingo que vem e outra no outro domingo. Então hoje eu quero tratar do assunto sobre soberania. O assunto de hoje será a soberania de Deus. Soberania é aquele que tem o direito absoluto. Absoluto quer dizer pleno, completo. É o que tem a posse, é o que é o dono, é o que manda, é o que governa, é o que dirige, é o que faz do seu jeito, da sua maneira, independente de quem quiser falar o contrário ou dizer que não aceita, que não concorda. Ele é soberano e ele tem direito, porque ele é absoluto, pleno, dono plenamente. Então Deus é soberano. E o texto básico que nós estamos usando, pois é exatamente esse: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses. Então, qualquer pessoa que acreditar em qualquer outro Deus, saiba que tem um Deus que é acima desse Deus que você adora, porque esse Deus é o Deus dos deuses. Não importa a religião que a pessoa tenha, o Deus que ele serve, existe um soberano que é acima de todos os deuses, o Senhor do céu e da terra. É o Senhor que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós. Seu nome, Jesus Cristo. Então, ele é Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Não existe Senhor. Ele está acima de todos os senhores. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus grande. A Bíblia diz assim: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Onde será o meu local de descanso? Isso está mostrando aqui na sua grandeza. Agora, nós não estamos falando na sua onipotência, na sua onisciência, na sua total sabedoria. Então, ele é também poderoso e terrível. Essa parte que muitos pregadores escondem a parte de Deus. Porque o que diz a Bíblia? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A Bíblia diz que a sua palavra é martelo que esmiuça a rocha. A palavra fala que Jesus é a pedra, e quem essa pedra cair sobre ele será reduzido a pó. Diz que vai estar ali no quadro brevemente, diz um grande pregador que me fala em memória o seu nome, e ele disse assim: quando alguém esconde a parte da justiça divina, só por ele esconder essa parte, ele já se torna um falso profeta.
porque ele só quer pregar flores, ele só quer pregar coisas que massageiam o ego da pessoa, mas não confronta a pessoa com o Deus da justiça, o Deus que é fogo consumidor, o Deus que vai punir os ímpios, que vai separar os bodes das ovelhas, que vai separar o trigo do joio. Eles não falam sobre isso. Então só deles não falarem já se tornam falsos profetas, só de esconder isso aí. Então a Bíblia diz que Deus é poderoso e terrível, e que não faz acepção de pessoas, ou seja, ele julga com justiça, mas também ele é amor. Ele é amor. E nem aceita recompensa. Aqui é que pega muitos falsos profetas. Na minha versão, recompensa; na outra versão, suborno. O que é suborno? Subornar é você recompensar alguém para que ele quebre princípios, para que ele haja contrário aos princípios estabelecidos. Eu poderia aqui citar um monte de exemplos aqui. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa, você vai numa igreja e a pessoa está lá sentadinha e fala: se você fizer uma oferta, quanto maior a oferta que você fizer, mais Deus vai dar aquela bênção mais rápido que você imagina. Isso aí é um falso profeta. Sabe por quê? Porque Deus não aceita suborno, Deus não se vende. Está dando para entender? Deus não se vende. Então, se as pessoas tivessem um pouquinho de calor no rosto, se levantava e ia embora. Você tá sujando, você está manchando o caráter de Deus. Ele não aceita suborno. Dê a sua casa, dê o seu carro, e você vai ver a história da sua vida, como é que muda. Mentiroso, falso profeta, mentiroso. Mentiroso. Você está sujando o caráter, você está manchando o caráter de Deus, porque Ele não aceita suborno. Deus não se vende, Deus não negocia. Então, irmãos, soberania. A palavra de Deus nos mostra que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Ageu capítulo 2, 8 e 9. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Então, todo recurso financeiro que uma pessoa tem acesso é emprestado. É emprestado. Todo o dinheiro que circula em todos os países do mundo, ele é protegido e baseado no ouro e na prata que estão nos bancos centrais de cada país. Então, se não houver ouro suficiente no banco central daquele país, que valorize o papel moeda que está no bolso da pessoa, ele não vale nada. É por isso que lá num país aqui vizinho, para comprar um frango, a pessoa tem que levar um Fusca cheio de dinheiro até o teto para comprar um frango abatido. E quando tem. Por quê? Porque aquele dinheiro não tem valor. Eles fazem artesanatos lá na Venezuela com esse dinheiro. É mais fácil fazer o artesanato com dinheiro e vender para as pessoas que vão
visitar lá aquele país destruído. Por quê? Porque não tem ouro suficiente que valorize aquela moeda. Se vai comprar um frango, tem que levar um Fusca cheio, agora imagine para comprar outras coisas. Então, minha é a prata, meu é o ouro. Ageu 2, 8 e 9. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o dinheiro que nós utilizamos pertence ao Senhor, é emprestado para nós. Todo mundo que partir daqui vai ter que deixar ele aí. E no fim das contas, para onde que ele vai? Para a mão do dono. Para a mão do dono. Deu para entender? Sabe por quê? Porque Deus é soberano. É dele. Vai prestando bastante atenção que Deus quer nos ensinar hoje. É dele o dinheiro, é dele. Está emprestado conosco. Ninguém vai levar nada. Nem um centavo. Nem um centavo. Porque pertence a Ele. Do Senhor, Salmo 24, verso 1 até o 4. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. A terra é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que é a plenitude da terra? Tudo que está na terra. Tudo. Árvore, rios, minerais, vegetais, tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que está nela. E o mundo e tudo que nele habita pertence a Deus. Salmo 24. Acho que só isso aí já está bom para nós meditarmos aqui. Então, você está vendo de quem que é? O ouro, a prata, o mundo, os céus, tudo pertence a Deus. Tudo o homem planejou. Me falha o texto. Se fizeres a tua cama ou morada nas estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Sabe por quê? Existe um plano se der problema na terra, nós fugimos daqui e vamos para a Lua ou para Marte. Por isso que estão vasculhando o universo para ver se descobre algum planeta que tenha as mesmas características da Terra, oxigênio, água, e vai por aí fora. Estão descobrindo. Se alguma coisa acontecer aqui, ele já bate asa para lá. Mas Deus fala assim: olha, o lugar de vocês é na terra. Agora, se vocês tentar fazer a morada de vocês na terra, fora da terra, eu vou derrubar vocês. Porque o lugar de vocês é na terra. Eu vou derrubar vocês. Aí teve uma das naves, me fala a memória, qual foi a nave que estava indo para já fazer os primeiros planejamentos de montar essa cidade espacial, que ela já está em funcionamento lá. De vez em quando eles vão lá, troca de astronauta e volta. Aí essa nave já ia com uma gama de preparativos para viagens e permanência de pessoas no espaço por mais tempo. Só que quando ela começou a subir, ela explodiu. Ela virou uma bola de fogo. E aí eles pararam com o projeto e ficou anos e anos parado com o projeto da cidade espacial. Por quê? Porque Deus disse: se fizeres a tua casa nas estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Porque Ele é que manda.
Ele é soberano. Aleluia. Deus, Ele age com justiça, Ele governa com amor, com justiça. Ele age, Ele não age com parcialidade, ou seja, não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas. Está aqui o texto que nós lemos, não faz acepção de pessoas, Ele trata todo mundo igual. E nem aceita suborno, não aceita suborno. Agora, teve das suas criaturas que Deus a revestiu de poder, a revestiu de autoridade, porque quem tem poder delega poder. Por isso que, por exemplo, quando você fala assim, delegado, é alguém que delega poder. O delegado ele delega autoridade para os seus subordinados para fazer uma ação em tal lugar. E vai por aí fora. E ele também recebeu a autoridade de pessoas superiores a ele, autoridade delegada de um ministro, e vai por aí fora. Então Deus delegou a autoridade a esse ser chamado querubim ungido, em hebraico Heilel, que em hebraico significa a mesma coisa, portador de luz, que também é conhecido por Lúcifer. Deus delegou a esse ser de uma forma especial para que ele pudesse representar a soberania de Deus aqui no planeta. E ele foi colocado no Monte Santo. Deus o revestiu, o vestiu e revestiu de autoridade, e o vestiu, as suas vestimentas eram de pedras preciosas, e ele foi colocado no Monte Santo, no monte de Deus, para governar. Mas ele, está escrito, Isaías 14, do 11 ao 15, Ezequiel 28, do 14 ao 19. Nós não vamos ler tudo, mas só vou falar o que está escrito lá em algumas partes. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e colocarei meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele queria fazer? Por conta própria, por decisão própria, ele diz: eu serei soberano como ele. Nós vamos disputar, vamos trocar em miúdos, eu vou disputar a soberania disso aí com ele. E aí o que Deus fez? O sentenciou. Ele sentenciou o Heilel, o portador de luz. Ele o sentenciou ao abismo. Como achaste iniquidade em ti, foste criado perfeito, até que achou iniquidade no teu coração, pois serás lançado ao mais profundo abismo. Ó querubim ungido, ó querubim da guarda, a sua soberba já foi derrubada e será colocado a tua sepultura. Então Lúcifer, o anjo querubim Heilel, ele se tornou inimigo número 1 de Deus. Existe uma diferença de inimigo para adversário. Adversário, por que Davi
parece que é o Salmo de número 2 ou 3, se não me falha a memória, falou: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Ele não chama de inimigo, sabe por quê? Um dos adversários era seu filho. Ele não poderia chamar o seu filho de inimigo. A senhora que tem o seu marido não cristão, ele não é teu inimigo. Ele pode ser teu adversário. Por quê? O que é o adversário? É aquele que vai contra as suas decisões, que vai contra os seus princípios. Esse é adversário. Agora, aquele que tenta te destruir, tomar o seu lugar, esse é inimigo. Então existe uma diferença muito grande. O que é a adversidade? São coisas contrárias, são ventos contrários. Você vai para uma direção, o vento te empurra para outro lugar. É adversário, não é inimigo. Por quê? Porque eu dependo desse vento para respirar, desse oxigênio para respirar. Está dando para você entender? Então Lúcifer, o anjo, o querubim, Helion, se tornou inimigo número 1 de Deus, o maior inimigo de Deus. Está aí Isaías 14, 11 a 15, Ezequiel 28, 14 até o 19. Aí em casa você lê com calma. Então ele se tornou o maior inimigo de Deus. A Bíblia diz assim: Deus é o dono dos céus. Me fala a memória o versículo. Depois, se alguém quiser consultar o professor Google aí, para pôr lá. A terra ele deu aos filhos dos homens. Se achar aí, só colocar no professor lá que ele vai indicar logo. Ele deu ela aos filhos dos homens. Então, para quem que Deus entregou a terra? Você lembra? Ele tinha entregue para Lúcifer tomar conta. Mas Lúcifer, o anjo Helion, quis disputar a soberania com Deus. Foi derrubado. Então agora Deus entrega para quem? Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e ele diz, ele planta um jardim e entrega para quem essa terra? Para o homem cuidar, lavrar e proteger. Foi entregue para o homem. E enquanto ele estivesse debaixo da obediência, ele seria a única autoridade nessa terra. Eis que vos dou autoridade sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre as plantas, sobre as sementes, sobre toda a terra. Mas o que ele faz? Ele entrega de mão beijada para Lúcifer. Ele entrega de mão beijada para o anjo Helion, que o jogou contra o soberano. E aí o soberano, que é cheio de amor, teve que expulsá-los do Éden, porque ele teria recuperação, porque eles ainda não tinham comido da árvore da vida. Então Deus os expulsou e colocou o querubim ungido com espada inflamada no caminho da árvore, para que eles não comessem da árvore, mesmo debaixo da desobediência, e viveriam eternamente nesse corpo físico em desobediência. Então Deus é inteligente, soberano, aí ele expulsa os nossos primeiros pais do Éden, para poder dar a chance de retornar ao Éden novamente. Aí, como ele deu de bandeja a terra, Deus falou, eu preciso agora recuperar de volta o que eu entreguei para o homem. Mas o que ele teria que fazer? Ele deu autoridade para o homem nessa terra, então ele teria que virar homem. Olha como é que Deus é maravilhoso. Deus é ético.
Deus é muito ético. Jesus disse assim: o pastor entra pela porta das ovelhas, mas o ladrão, o salteador, ele pula o muro. O que ele está falando? Ele está falando que eu entrei no mundo legalmente, nasci como homem, nasci de mulher, gerado por obra e graça do Espírito Santo. Agora o inimigo, Satanás, como ele entrou no mundo? Pulando o muro. O ladrão e salteador, ele não entra pela porta. Quem entra pela porta é o bom pastor. Ele entra pela porta das ovelhas. Então Jesus entrou nesse mundo legalmente. Legalmente. Ele obedeceu a sua própria palavra. Ele não vai contra a sua própria palavra. Ele entrou nesse mundo legalmente. Então, a Bíblia diz lá em primeiro capítulo de João, que no princípio, versículo 1, no começo do princípio era o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Me parece que estava no princípio com Deus. Aí tem, não sei se é o 12 ou 13... e o verbo se fez carne. Olha, preste bem atenção agora. Aquele Deus lá no princípio, que era a palavra, que era o verbo, que era a palavra, ele se transformou em carne. E ele se fez carne. Não sei se é o versículo 12 ou 11, por aí afora. Logo no comecinho aí. Para os irmãos que puderem colaborar aí, pastores, é só abrir lá 11, capítulo 1 de João. Dê para mim o 7, 8, por aí. O verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Se alguém achar, por favor, depois me fala. Hein? 14? Vê aí 14, por gentileza. Vê o 14, por gentileza. Eu gosto de colocar os versículos. Olha lá. Obrigado, irmã. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aí? Então, quem é que se fez carne? Deus, o soberano, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o poderoso e terrível, que não aceita recompensa. Ele se fez carne, ele entrou legalmente nesse mundo, para tomar de volta o que ele tinha dado para Adão, que entregou de bandeja, para o seu arqui-inimigo, para o seu inimigo número 1. Aí quando ele nasceu, tentaram matá-lo. Quantas crianças morreram por causa de Jesus? A Bíblia fala, através de um profeta, e Raquel, em Ramá, Raquel chorava os seus 2 filhos que foram assassinados. Já estava profetizado que criancinhas iriam morrer para permanecer Jesus vivo. Tentaram matá-lo quando criança. Deus mandou ele fugir. A mãe e o pai levaram para o Egito e esconder no Egito, até que quem queria matá-lo tivesse morto. Aí eles voltam e Jesus cresce como homem, trabalhando, mão calejada.
Tem um sujeito aí, falso profeta, que ele disse assim: olha, Jesus tinha casa na praia. Você acha que quando Jesus assumiu a carpintaria de José, ele não fazia mesa? Olha só a cabeça desses elementos, cheio de lixo. Quando José morreu, olha a invenção, colocando palavras na boca de Deus. Quando José morreu, Jesus assumiu a carpintaria, e aí levava um ano para entregar uma mesa de madeira bruta, e Jesus ajudando. Aí quando José morre, ele entrega a carpintaria aos cuidados de Jesus. Aí vem o cliente, olha a cabeça desses elementos, como ela é fértil para o engano. Vinha um cliente: eu preciso de uma mesa, assim, 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 com 6 cadeiras. Estou falando aqui as palavras de aspas para ele, que eu não vou dizer o nome, aspas para ele. Que dia que eu posso apanhar? Você pode vir pegar amanhã. Amanhã? Uma mesa com 6 cadeiras, amanhã pode vir pegar, está prontinha, invernizada, lixada, tudo bem. Aí a pessoa ia embora, e Jesus falava assim: a mesa, apareça a mesa, desse jeito, cadeira, 6 cadeiras, no outro dia. Aí Jesus foi só ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. Aí ele vai e compra uma casa na praia. Ah, meu parceiro, fecha aspas para esse: como eu gostaria de falar alguma coisa. Fecha aspas para esse. Puxa vida, cara. É lamentável. É lamentável que esses vampiros do púlpito, tem um que teve coragem de chegar e falar assim: olha, nós vamos levantar aqui 3 propósitos. Cuidado com isso aí, irmãos. 3 propósitos. Um de 700, outro de 7.000, outro de 70.000. E você vai ver o 7, a perfeição divina. Você acha que não tem gente que cai nisso aí? Tem gente que cai, irmãos. E como cai? Igual patinho. Vampiro do púlpito. Eu queria dizer muita coisa aqui, mas eu tenho que frear minha língua. Pedir igual o salmista: Senhor, põe freio à minha língua. Mas esses vampiros vão ter o seu dia, quando o poderoso e terrível vai assentá-lo. E agora chegou a hora de você pagar o que você mentiu, a mancha que você colocou no meu caráter. Agora é hora de cobrar de você. Quando Jesus começa o seu ministério, ele é batizado, cheio do Espírito Santo, lá no Rio Jordão, com João Batista, no capítulo 3 de Mateus. E no capítulo 4, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, para ser provado. E ele vai para o deserto, o Espírito Santo leva para o deserto. E quando ele já estava lá 40 dias e 40 noites com fome, aparece esse rei Léo, o mesmo que apareceu para Eva, o mesmo que derrubou Eva. Agora ele aparece lá no deserto para Jesus, e as mesmas propostas que ele fez para Eva, ele faz para Jesus. Concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida são as 3 tentações que Eva sofreu. Fruto bom para se comer, concupiscência da carne. Fruto para dar conhecimento, concupiscência
concupiscência dos olhos. Olha como esse fruto é bonito. Vocês serão semelhantes a Deus. Soberba da vida. Aí ele vem para Jesus. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Concupiscência da carne. Levou Jesus num alto monte e falou assim: olha, todas as glórias, no estalar de dedo ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Tudo isso eu te darei se você prostrar e me adorar. Concupiscência dos olhos, aquilo que enche os olhos. Aí levou, Jesus se recusou, foi combatendo com a palavra, combatendo. Aí chegou na última vez, levou Jesus na torre do templo, de 200 metros de altura, e falou: se você é filho de Deus, atira-te lá embaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele poderia até citar o Salmo 91, verso 11, para Jesus. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por quê? Soberba da vida, ser igual a Deus. Mas Jesus, sendo Deus, ele se despiu da sua realeza, da sua glória, para viver como homem. Aí Jesus venceu, vieram os anjos e o serviram, colocou um banquete para ele. Aí Jesus iniciou seu ministério de 3 anos, sempre perseguido. Jesus tinha que fugir, muitas vezes tinha que fugir. O soberano tinha que fugir, para cumprir, para poder não ir contra a sua palavra, que ele podia fazer assim, olha, Satanás virava pó, mas ele tinha que enfrentar como homem, não como Deus. Aí, estou resumindo, eles condenam Jesus à morte. Vamos pregá-lo na cruz, como bandido. Vocês estão vendo as coisas acontecer hoje? Pessoas honestas sendo chamadas de bandidos, terroristas e vai por aí afora. Mesma coisa lá. Você está vendo as escolhas que as pessoas estão fazendo? Ao invés de escolher Jesus, escolhe Barrabás. Mesma coisa. Aí levaram Jesus para a cruz. Quando Jesus morre, o inferno começa a comemorar. Os discípulos, cada um voltou às suas atividades. Quem era pescador voltou a pescar. Pedro, João e Tiago. Outros discípulos foram para Emaús, para sua casa. Acabou tudo. Agora não tem mais jeito não, agora acabou. Acabou tudo. Aí Jesus, quando o inferno está comemorando, quando o inferno comemorava a morte de Jesus, entre a sua morte e a sua ressurreição, o que ele faz? Ele desce lá nas profundezas da terra. Quando eles estavam comemorando lá nas trevas, ele está morto, ele morreu. Aí de repente um clarão chega lá nas partes mais profundas da terra, que você já viu quando você entra num lugar, num porão, onde não tem iluminação elétrica e o sol custa bater lá dentro, que está cheio de morcego, tudo pendurado no teto da caverna, e quando você entra com a lanterna, eles ficam perdidos, um voando para um lado, voando para outro, sem saber, porque a luz o impede de ver, porque ele é um animal das trevas. Então, quando Satanás, ele que vive nas trevas, as trevas é a sua preferência, então ele, quando está lá comemorando a morte de Deus, a morte de Jesus, dá um clarão lá no submundo das moradas dos demônios, aquele clarão. Aí eles começam a se esconder, procurando lugares escuros, um corre para lá, outro corre para cá, mas ele quer atrás, ele quer o Hélio. Ele não quer esses demônios, o seu exército, ele quer o Hélio. Onde você está? Desculpe, pensei que isso aqui estava firme.
onde você está? E ele tenta se esconder. Aí ele vem, Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Preste atenção agora. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho o quê? As chaves da morte e do inferno. Agora está com ele. Sabe por quê? Lá em João 10, olha aí, presta atenção, João 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então quem é que estava com a chave da morte? O ladrão, o salteador que subiu sobre o muro. Mas agora, aquele que ele achava que estava morto, vai lá e fala: me entregue essa chave, porque a partir de hoje você não mata mais ninguém. Aqueles que creem em mim, você não vai tocar mais. 1 João 5,18. Aqueles que são nascidos de Deus, conservam-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, porque a partir de hoje você não vai tirar a vida de ninguém mais, porque agora eu tenho as chaves. Eu tenho a chave da morte. João, eu tenho a morte, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Eu estive morto, mas eis que estou vivo, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia. 1 João 3, 18 a 20. E Efésios capítulo 4, verso 8 até o 10. Não vou nem ler. Mas Pedro disse, 1 Pedro, que ele desceu às partes mais profundas da terra e pregou aos espíritos em prisão, e levou o cativeiro, e deu dons aos homens. E Efésios também fala isso. Efésios 4, de 8 ao 10. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí Jesus chega para Pedro numa clara revelação profética da sua morte e ressurreição. Jesus pergunta: que diz o povo que eu sou? Uns falam que o Senhor é Elias, que ressuscitou. Outros falam que o Senhor é João Batista, que voltou. E outros falam que o Senhor é outros profetas. Mas vocês, que estão comigo há 3 anos, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Oh Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que te revelou isso aí. Pedro, tu és pedra. Pedra, Pedro significa pedra, pedra pequena. Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra, não a pedra, Pedro, mas a revelação. Sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, nem sobre a pedrinha, mas sobre a revelação. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que portas são essas? Jesus está fazendo uma referência às cidades antigas. Elas viviam, as nações antigas viviam em guerra. Então, a cidade todas eram cercadas por muros altos, com vigias sobre os muros. Mas a porta era o lugar mais
vulnerável que existia. Então, o que eles faziam? Eles colocavam a maior guarda nas portas das cidades. Por quê? A porta poderia ser de madeira, eles poderiam pôr fogo e entravam na cidade. Porque os muros eram tudo feitos de pedras enormes, que levavam 10, 12 metros de altura. Mas as portas eram vulneráveis. Então a porta era o lugar que tinha mais poder, porque era vulnerável. Ali que estava mais, a proteção estava mais ali. Então quando Jesus fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está mostrando que a porta é o lugar que mais poder tinha. Então você pega todo o poder do maior inimigo de Deus, preste bem atenção, pega o poder do maior inimigo de Deus, que é o anjo Hélio, o querubim ungido, ex-ungido, e ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a minha igreja. Então, ele está mostrando aqui, todo o poder do exército de Hélio não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Está dando para você entender? Quem está entendendo, diga um amém. Não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino de Deus. Tudo que você ligar, Mateus 16, 18 a 20. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então, a igreja, ela tem o poderio nas suas mãos. Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11. Deus disse, deu a Jesus. Olha lá, deixa eu ler aqui. Preste bem atenção. O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. Ele estabeleceu a sua igreja. Todo o poderio dele não vai prevalecer. Tudo que vier vai ser derrotado. Pode vir o exército inteiro do diabo com o Hélio na frente, mas tudo será derrotado quando vier contra a igreja. E quem é a igreja? Sou eu. Quem é a igreja? É você. Quem é a igreja? Os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O inferno inteiro pode vir contra você, contra nós. Não vão prevalecer, porque não pode nos tocar. Aleluia! 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 A Bíblia Sagrada nos ensina, em Lucas 10, 19, que o Senhor deu todo o poder para a sua igreja, para pisar o quê? Serpentes e escorpiões. O veneno da serpente é letal. Ele não está falando aqui de cobra de 2 cabeças, cobra de vidro. Não está falando de jiboia, que não tem veneno, nem de sucuri. Ele está falando mesmo de náusea, cobra-rei, coral. Que um arranhãozinho da coral leva à morte. Um arranhãozinho no dente, do dente da coral. Um arranhão, não precisa nem picar. A boquinha dela é muito pequenininha e as presinhas dela é muito pequenininha. Mas o veneno dela é tão eurotóxico. Ele atua no cérebro e não deixa você respirar. Jesus está falando de letalidade. A letalidade do inimigo, representada na serpente venenosa e nos escorpiões, não te fará mal algum. Sabe por quê? Porque o poder do Espírito Santo está sobre a igreja. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Oh, maravilha. Aleluia.
1 Coríntios 15, 55 diz lá: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus tem as chaves. Colossenses 2,15. Vamos ver o que Jesus fez com o arqui-inimigo. Presta atenção agora. Depois que Satanás foi derrotado, olha o que Jesus fez com ele. E despojando. O que é despojar? Tirar dele. Aí ele tem uma pulseira de ouro, tira dele. Isso é despojar. Aí ele tem um anel, tira dele. Isso é despojar. Ele está de roupa, tira a roupa dele. Isso é despojar. Ele está de sapato, tira dele. É despojar. Eu quero que você guarde bem isto. Tudo que ele tinha foi despojado. Tudo que ele tinha foi tirado, está lá. E despojando os principados. Está falando de quem? Efésios 6, 12. Principados e potestades. Está falando dos poderes das trevas. Está falando dos poderes de Satanás. Está falando dos poderes do inimigo. Foi despojado. Despojando, tirou deles autoridade, tirou dele poder, desviou, arrancou tudo dele, deixou ele sem nada. E agora os acorrenta o releu e vai nas hierarquias. E vai acorrentando um por um, vai acorrentando todos. E aí desfila com eles, está lá, olha. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Sabe o que significa isso? Todo mundo precisa saber que ele foi derrotado. Todo mundo precisa saber que ele foi derrotado. Ele foi exposto publicamente. É como se, quando termina uma guerra, o exército vencedor acorrenta todo o inimigo e chama a população. Aí fica gente de um lado, gente do outro, e eles vão desfilando com o derrotado, acorrentado, e o povo gritando: acabou, vocês estão vencidos. É isso que Jesus fez. Despojou tudo dele, então ele não tem mais nada. Mais nada. Ele não tem mais nada, tudo foi tirado. Agora o que ele faz? Ele arrumou pessoas dispostas a servi-lo. Ele descobriu as pessoas que se prestassem a ele para agir. Então é um exército derrotado sendo ajudado por pessoas caídas. Eu quero que você preste bastante atenção nisso agora. Ele é um derrotado, despojado, vencido, e angariou pessoas que se prestassem a ele, pessoas caídas. Então é um exército de caídos e derrotados, fazendo medo no mundo inteiro. Está dando para você entender? Aí ele faz muito barulho, ele faz muita bagunça, mas ele está derrotado. Perguntaram assim o ladrão: qual é o cachorro que você mais teme quando você vai roubar uma casa? Aí alguém poderia falar o cabeção, que é o Rottweiler, que uma mordida dele ali vai quase um braço inteiro. Outros poderiam falar Doberman, aquele magrinho, grandão, compridão, cotó, orelha cortada para assustar. Outros poderiam falar Pitbull. Ladrão não tem medo desses não. Sabe qual que o ladrão tem medo? O ladrão que falou, isso aí, aspas para o ladrão que falou, que eu não sei o nome dele. Vamos abrir aspas para ele. Ele falou assim: eu tenho o maior medo dos vira-lata. Sabe por quê? O vira-lata faz uma barulhada, chama a atenção de todo mundo, a gente tem que ir embora.
Agora o Doberman está lá. Enquanto o Doberman está olhando, o vira-lata já chamou a atenção de todo mundo, já acordou o bairro inteiro. Lá na porta da sua casa, na sua vizinhança, lá, você sabe disso? Quando você quer saber quando alguém passa na sua rua, escuta os vira-latas. Aquele monte, aí junta tudo, aparece tudo, sai dos becos, das casinhas, dos buracos, estava escondido, vai. Aí aquele pequenininho vai tudo atrás, aí o cara tem que ir embora. O cara tem que ir embora, não vai acordar todo mundo. E já sabe, todo mundo já sabe que eu estou aqui. Agora o Rottweiler não, o Doberman não, Pitbull não. Então Satanás, ele faz muito barulho para intimidar, mas aquele que sabe, conhece o que Jesus fez, não precisa temer. Igreja do Senhor, não precisa temer, porque o inimigo foi exposto, foi derrotado, e o que está acompanhando ele é um exército de fracassados, de caídos. Capítulo 16, verso 33 de João: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Agora eu vou ir para encerrar. Eu venci o mundo. E a Bíblia diz assim, em Josué, capítulo 24, verso 15. Aí você me pergunta assim: por que o soberano Deus não eliminou todo o exército de Satanás para a gente ficar aqui tranquilo? Aí acabou tudo, acaba pecado, acaba tudo. Presta atenção agora. Satanás está fazendo uma serventia para Deus. Ele está aqui como servente de Deus. Ele está trabalhando como servente. Sabe por quê? Para fazer a seleção dos escolhidos. Ele não fez a proposta para Adão e Eva. Eva aceitou, caiu. Fez a proposta para Jesus. Jesus não aceitou, caiu. Então a presença de Satanás nesse mundo é para a pessoa fazer escolhas. Se ele não estiver aqui, a pessoa não sabe se ele amava a Deus ou não, se ele queria Deus ou não, porque não tem tentação. Eu vou ficar, é o Senhor que vai comandar aqui agora? Então estamos juntos aí. Não, Deus quer ver pessoas que o escolha de coração. Eu vou renunciar tudo por amor ao meu Deus. Satanás me apresentou tudo, mas eu prefiro Deus. Deu para entender? A presença do inimigo no mundo é para fazer uma escolha, é para a pessoa fazer a sua escolha, quem que ele quer, como o Josué falou aqui. Olha, vamos ler o Josué. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Jordão, além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os deuses estavam lá, o povo era levado a escolher. Satanás está aqui fazendo proposta. E aí, escolha quem quer. E aí, a pessoa fez a sua escolha, então ele vai exatamente para o lugar que ele escolheu. Por isso que Jesus não deu fim em Satanás definitivamente. Deus não destruiu definitivamente. Ele vai ficar aqui até para as pessoas fazerem as suas escolhas. Você quer Deus? Glória a Deus. Se você não quer, é aí que vai estar a escolha. E ainda no milênio, Deus vai soltá-lo para os milenares que nasceram no milênio ainda terem a sua escolha. Olha que coisa impressionante. Deus ainda vai soltar Satanás para o povo do milênio fazer sua escolha. Quando o povo escolher Satanás, aí já vem fogo do céu e consome todo mundo. Então eu já encerro. Não podemos perder o foco. Qual é o foco de hoje? Nós vamos focar isso aqui 3 domingos. Qual é o foco de hoje?
Satanás foi vencido, exposto e despojado, e ele não pode ir contra a igreja do Senhor, que ia ser eu e você. Está cheio de gente ameaçando a igreja, não está? Não tenha medo não. Se alguém tombar nesse campo de batalha, foi permissão de Deus, ele já foi para a glória. Se assuste com isso não. Então não perca o foco. Não perca o foco. Eu estava vendo alguma coisa sobre a águia americana. A águia americana, chamada também águia da cabeça branca, ela tem de 1,80 a 2,30 metros de envergadura, ou seja, com a asa aberta, encosta aqui nessa treliça e encosta no chão. Você vê que é um animal, é uma ave que ela pode pegar uma ovelha e carregar na pata, porque a asa dela suporta. Uma ovelha de 100 quilos. Então, tem uma ave chamada corvo. É o único que tem coragem de enfrentar a águia americana. Então o que ele faz? A águia está voando, ele vem por trás e pousa nas suas costas e começa a bicar. E o corvo, eu não consultei, eu falei assim, eu tenho que consultar a envergadura do corvo, mas ele não deve passar de 60 centímetros de envergadura, porque um fotógrafo, ele flagrou o corvo pousando nas costas da águia e bicando as suas costas. Então, o que a águia faz? O que a Bíblia diz que nós somos? Nós somos como águia, voaremos alto como águia. Não está escrito? A igreja como águia. Então, quando o corvo pousa nas costas da águia e começa a bicar, a águia nem liga. Sabe o que ela faz? Ela tem uma estratégia, ela foca na sua estratégia. Não perca o foco. Ela foca na sua estratégia. Qual a estratégia da águia? Não adianta ficar brigando com ele que está lá nas costas dela, porque aquele azão vai fazer o quê? Então ela faz isso, olha, ela vai mais alto. Ela vai mais alto. Quando ela chega numa altura, não tem mais oxigênio para o corvo. Como ela é a ave das alturas, ela suporta qualquer tipo de adversidade das alturas, porque não falta oxigênio para ela, mas vai faltar para o corvo que está nas costas dela. Aí ela vai subindo, ela foca na subida, e vai subindo, vai subindo. Quando ela atinge o lugar sem oxigênio, aí o corvo tomba e vai para o abismo, sem fazer nada. Então, o que a igreja tem que fazer? Está vendo perseguição? Foca, que o inimigo, não perca o foco. O inimigo foi derrotado, ele é derrotado, e aqueles que o seguem, aqueles que estão se prestando a ele, seja num púlpito, seja sei lá, num lugar, qualquer segmento da sociedade, onde o inimigo tem os prestadores de serviço, não se preocupe, foque nas alturas, porque ele vai perder o oxigênio. Então comece a focar, foque cada vez mais, foque na leitura da palavra, foque na oração, foque no jejum, e comece a ir para cima, comece a avançar, porque você está na oração, você está na palavra, você está indo para mais alto, e lá no alto faltará oxigênio para Satanás e para os seus adversários, para os seus comparsas. Quer não deixar cair? Foca, suba mais alto, faça como a águia. Não ligue para as picadas do corvo, e está cheio de corvo por aí. Não ligue para o corvo que está picando as suas costas. Foque no alvo, suba mais alto. Na palavra, na oração, no jejum, na adoração,
no louvor, na glorificação, e aí vai faltar o oxigênio para o corvo. Aí o corvo vai te largar. Deu para entender? Eu encerro. Apocalipse, capítulo 12, 11 e 12. Aí vai acontecer. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11 e versículo 12, por gentileza. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta. Então, alegre igreja, porque nós o vencemos, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra, pelo nome de Jesus, porque Deus deu ao Jesus um nome que está acima de todo nome. Eu anotei aqui, acho que é Filipenses, se não me falha a memória, eu já encerro com esse versículo, lendo esse versículo. Filipenses 2, 9 a 11, vamos ver se é esse aí. Eu já encerro com esse versículo. Olhe e preste atenção agora. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua no céu, na terra e debaixo da terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Está vendo o que a igreja tem? Quando você fala assim, em nome de Jesus Cristo, irmão, tudo treme, em cima, embaixo e embaixo da terra, tudo treme. Está dando para você entender? Igreja não precisa temer, não precisa ter medo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Até o mundo dos mortos vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles joelhos que nunca se dobraram depois da queda, aqueles joelhos que já está enferrujado, já não se dobra mais. Quem ficar na terra vai escutar ossos quebrando, porque ao nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Os demônios vão quebrar os seus joelhos para dobrar diante de Jesus, diante do nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita a recompensa. Ele é soberano. Amém. Fiquemos em pé.